Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer simplificação de frações algébricas utilizando fatoração. Vamos aprender? Como eu já disse para vocês, para fazer simplificação algébrica, a gente vai utilizar a fatoração. E o que seria uma fatoração? É decompor um número escrevendo na forma de multiplicação. Então sempre tenha muita atenção toda vez que um exercício pedir para você simplificar uma fração algébrica. Vamos fazer alguns exemplos? Primeiro, eu tenho 21A dividido por 15AX. Analisando essa minha fração algébrica, eu tenho 21 e o 15, que são números múltiplos na tabuada do 3. Logo, eu posso escrever o 21 como 3 vezes 7 e o 15 como 3 vezes 5. Quando eu faço isso, eu estou utilizando a decomposição, utilizando a multiplicação. Com isso, depois que eu escrevi na forma fatorada, eu vou verificar quem são os termos comuns para que eu possa simplificar. Nesse caso, eu tenho 3 no numerador, 3 no denominador, A no numerador e A no denominador. Vou simplificar, retirando eles da minha expressão. Com isso, o nosso resultado final foi 7 dividido por 5x. Muito fácil, né? Vamos para mais um exemplo. Nesse segundo caso, eu vou utilizar uma fatoração que é chamada de fatoração por evidência. Fatoração por evidência, eu vou utilizar quando eu tiver números que são termos comuns nos meus fatores. Então, eu tenho ali 7x mais 7y. Consigo verificar que o 7 é um termo comum. No denominador, 12x mais 12y. Também é um termo comum. Com isso, eu coloco esse 7 e esse 12 em evidência. Dentro do parêntese, sobram os números, as letras incógnitas que aparecerem, sem esse número que foi para evidência. Eu tinha 7x, 7 foi para evidência, x dentro do parêntese. Eu tinha 7y, 7 para evidência, y dentro do parêntese. Denominador, eu tinha 12x, 12 para evidência, x dentro do parêntese. Eu tinha 12y, 12 para evidência, y dentro do parêntese. O sinal que você vai colocar entre eles é o sinal que você tinha antes, então você tem que respeitar. Se for positivo, você coloca positivo, se for negativo, você coloca negativo. Depois disso, depois de ter feito isso, você analisa. Ficou algum termo comum para ser simplificado? Sim, nesse caso ficou x mais y dentro dos parênteses. Com isso, eu vou retirá-los da minha expressão e o meu resultado ficou 7/12. Muito fácil, né? Vamos para outro caso? Mais uma simplificação para vocês, agora utilizando a fatoração por evidência e um trinômio quadrado perfeito. A fatoração por evidência a gente já falou no anterior. Verifica se tem um termo comum. No caso, no meu numerador eu tenho x, que é o termo comum que vai para a evidência. No meu denominador eu tenho um trinômio, x² menos 2x mais 1. Esse meu trinômio ele é o resultado de um produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Com isso, eu tenho certeza que é um trinômio quadrado perfeito, porque o meu primeiro termo, que é o x², é um quadrado perfeito. E o meu último termo, que é o 1, também é um quadrado perfeito. Fazendo a fatoração. O x, que estava no meu numerador, que era o termo comum, foi para frente para a evidência. Como anteriormente, no primeiro termo era x², x² significa que eu tenho x vezes x. Com isso, um x foi para a evidência, o outro x vai para dentro do parêntese. Lá no meu numerador eu ainda tinha um menos x. Esse x foi para a evidência. O que restou foi o número 1, porque a gente já aprendeu que quando a gente tem somente uma letra, o seu coeficiente é o 1 e a sua parte literal é o x. Com isso, o x foi para a evidência, o que restou dentro do parêntese foi o 1. Nunca deixe esse espaço em branco ou coloque o 0, tá? Sempre o número que vai restar ali é o número 1, se não ficar nenhum termo na sua fatoração. Já no denominador, é super fácil fazer uma fatoração pelo trinômio quadrado perfeito. Basta você abrir e fechar o parêntese e colocar o expoente 2, porque ele é um quadrado perfeito. Com isso, você vai extrair a raiz quadrada do primeiro termo. No caso, a raiz quadrada do primeiro termo, que é o x², é x. Então, ela vai ser o primeiro termo aqui da sua fatoração. E você extrai também a raiz quadrada do último termo, que no caso é 1.
você também coloca aqui como segundo termo. O sinal que vem aqui no meio entre eles é o sinal que estiver aqui. Se aqui tiver positivo, você coloca positivo. Como está negativo, colocamos negativo. Antes de começar a simplificar, eu gosto de escrever essa base aqui, o x menos 1, duas vezes, porque ele está elevado ao quadrado. Quando eu faço isso, ele fica dessa maneira. Repeti o primeiro termo, o numerador, e embaixo eu escrevi duas vezes porque estava ao quadrado. Agora eu vou simplificar. O x menos 1 simplificou com o x menos 1 do denominador e resultou somente x dividido por x menos 1. Esse foi o resultado final da nossa simplificação. Mais um caso de fatoração que a gente tem aqui, que nós vamos simplificar, vai ser uma fatoração que se chama diferença de dois quadrados e, novamente, o trinômio quadrado perfeito. A diferença de dois quadrados também é um caso bem simples de fatoração. Ela lembra também um produto notável que se chama produto da soma pela diferença de dois termos. É bem bacana, bem simples de resolver. Como saber que é uma diferença de dois quadrados? Entre os números eu vou ter o símbolo de menos, que é a diferença, e eu vou ter um quadrado perfeito no primeiro termo e um quadrado perfeito no segundo termo. Pronto, já identifiquei. Como eu faço essa fatoração? Eu abro dois parênteses, coloco um com sinal positivo e outro com sinal negativo. Não tem problema se você trocar a ordem deles. Aí você vai extrair a raiz quadrada do primeiro termo. No caso, a raiz quadrada do a ao quadrado é a. Então, ela vai ser o primeiro termo do seu primeiro parêntese e o primeiro termo do segundo parêntese. Depois, extrai a raiz quadrada do 25. Vai ser o primeiro termo e também o segundo termo, a raiz quadrada de 25 sendo 5. Já o denominador, que é um trinômio quadrado perfeito, que nós já falamos sobre ele, a gente já sabe como fazer essa fatoração. Abre e fecha o parêntese, coloque o expoente 2, porque é um trinômio quadrado perfeito. Extrai a raiz quadrada do primeiro termo. A raiz quadrada do a ao quadrado é a, então esse é o resultado que eu vou registrar aqui. E extrai a raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada do número 25 é 5, então é aqui que eu vou registrar esse número 5. O símbolo que eu vou colocar aqui entre eles vai depender do sinal do termo do meio. Se ele está negativo, então eu coloco negativo. Como eu falei no slide anterior, eu gosto de repetir essa base aqui duas vezes por conta desse expoente 2. Então, ele fica assim. Com isso, agora eu vou verificar o que eu tenho em comum. E, pessoal, tenha muita atenção nesse momento, porque aqui parece que está tudo igual, mas olha aqui esse sinal do numerador e do denominador. Eles não estão iguais. Para você poder simplificar, tem que estar, inclusive, com sinais iguais. Como eles não estão, finalizamos essa fatoração. Ficou a mais 5 dividido por a menos 5. E finalizamos. Vamos fazer mais um caso de simplificação? Agora a gente vai utilizar uma fatoração que ela é chamada de agrupamento. E também, de novo, o trinômio quadrado perfeito, porque ele é muito utilizado nesses exemplos. A fatoração por agrupamento, a gente também já aprendeu, e ela é bem simples. Para identificar, geralmente vai ter 4 termos aqui no seu numerador ou denominador. E você vai conseguir visualizar que eles não são todos com termos comuns. Então, você vai juntar de 2 em 2, por isso que se chama agrupamento. Coloquei aqui com esse parêntese em vermelho para destacar para vocês. E aí, eu costumo dizer para os meus alunos que a fatoração por agrupamento é a mesma coisa que fazer a evidência 3 vezes. Então, eu vou fazer a evidência aqui primeiro. Primeiro, eu coloco 6 em evidência. E o que vai sobrar dentro do meu parêntese? O x mais o y. Aqui no segundo caso, eu tenho o a em comum. Então, eu coloco esse a que está em comum aqui desse outro parêntese em evidência. E o que sobrou? X mais y. Agora, eu vou na minha terceira evidência dessa minha fatoração. Vai ser o x mais y, que está repetindo aqui nos 2 parênteses, o que está com o 6 e o que está com o a. Ele vem na frente em evidência e o que sobra? O 6 mais a no outro parênteses. É o que estavam aqui para fora. Bem simples, né? A fatoração do trinômio quadrado perfeito a gente já aprendeu. Abre e fecha o parêntese, coloca expoente 2 e extrai as raízes quadradas. Raiz quadrada do x ao quadrado, x. Então, é o nosso primeiro termo. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Então, ele é o segundo termo. O símbolo que eu tenho aqui entre eles, no termo do meio, é o sinal de mais. Então, o sinal de adição que vai vir aqui. Lembra muito o quadrado da soma.
Como a gente falou em todos os slides anteriores, esse expoente 2 diz que essa base está multiplicando 2 vezes. Eu gosto de escrever ela 2 vezes para a gente não errar na fatoração. Com isso, eu vou simplificar que ficou igual, que foi o x mais y. O que restou para mim? 6 mais a dividido por x mais y. Pessoal, fiz vários exemplos com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre esses tipos de fatorações, por favor, entre em contato comigo, deixe recados aí no comentário ou tira dúvidas comigo pessoalmente aqui na sala de aula. Muito obrigado e até a próxima!